Salvação não é só a resolução do meu problema de condenação. Não é só eu sair do tribunal absolvido, inocentado das acusações que Satanás poderia fazer contra mim, porque Jesus já morreu naquela cruz em meu lugar. Não é só isso. Salvação não é uma coisa só negativa, não ir para o inferno, ou mesmo uma coisa jurídica, ter direito a um lugar, ao céu. Salvação é vida de comunhão com Deus. Salvação é o propósito para o qual Deus nos criou, sendo reestabelecido. E Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Muito embora a doutrina da justificação seja importantíssima, como diziam os reformadores, a compreensão dela depende de aquilo de que depende uma igreja estar de pé ou já caída. Uma igreja que nega essa doutrina, deixou de ser evangélica. Uma igreja que a sustenta, é uma igreja fiel à palavra, embora ela seja radicalmente importante. É bom que se diga que a justificação pela fé é um meio para que eu me livre dos obstáculos para a comunhão com Deus. O que Deus quer é ter comunhão comigo. A Bíblia diz que Deus nos fez à imagem e semelhança. Uma expressão que indica para que propósito Ele nos fez. Os antigos diziam que os semelhantes é que podem ter afinidade, relacionamento. Ao dizer que Deus nos fez à sua imagem e semelhança, o Gênesis quer mostrar que Deus nos fez para termos comunhão com Ele. O homem deveria receber de Deus e refletir Deus para toda a criação. Um espelho para onde a luz de Deus se direciona, e a partir do qual todo o restante do ambiente é iluminado. Deus nos fez para sermos sua imagem e semelhança em sentido pleno, para termos comunhão com Ele. A criação, que é composta de objetos que não têm vida própria, como os planetas, as pedras, outros que têm vida vegetativa, como a árvore, os animais que têm instintos, mas não autoconsciência, participariam desse relacionamento através do homem. O homem seria a liberdade existente na criação física, com a qual Deus se comunicaria para abençoar todo o restante. O homem seria uma espécie de mediador da criação para com Deus. Este foi o propósito. Por isso que Deus primeiro criou Adão, depois Eva. Diferentemente dos animais que já foram feitos em seus pares, macho e fêmea. Era para que o homem entendesse que o seu relacionamento primeiro não era com a mulher, era com Deus. Somente depois era com o seu semelhante. Por isso que Jesus disse que amar ao próximo é um segundo mandamento, não o primeiro, e é derivado do primeiro. O primeiro é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Fomos criados para viver um relacionamento de amor com Deus, de comunhão com Deus. Mas o pecado se interpôs. O pecado levou Deus a ter que assumir diante de nós a condição distante de um juiz. E a situação tensa pela qual nós teríamos que ser diante de seu tribunal condenados. A justificação quebra essa distância. A justificação derruba o obstáculo para que nós voltemos a ter comunhão com Deus. Por isso que em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a relação de meio e fim. Justificados para quê? Para que agora possamos ter paz com Deus. Paz com um relacionamento de aceitação. Justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, só a primeira parte diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. No início a linguagem é toda em função da justificação. Ele padeceu pelos pecados, substitutivamente. O justo no lugar dos injustos, para que os injustos pudessem ter a sua justiça. Mas aí ele diz, para que isso? Para que ele padeceu pelos pecados? Porque o justo morreu pelos injustos? Para levar-nos a Deus, para nos recolocar na posição de comunhão com Deus. Por isso que, voltando para 2 Coríntios 5, eu vou ler agora, ou reler, o que estava antes do versículo 21, aqui dei destaque. Olha aí, do 18 ao 21 agora, como você vai poder fazer uma nova leitura. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. O objetivo é esse, é de reconciliar o homem com Deus, é de colocar o homem numa relação adequada com Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós, pregadores do Evangelho, temos o ministério da reconciliação. Pregamos aos homens que através de Jesus eles podem se reconciliar com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se vocês observarem cuidadosamente, verão que a ênfase dos 2 versículos que lemos é essa: salvação toda de Deus, a nós cabe só pregá-la. Porque o verso 18 começa dizendo, e tudo isto provém de Deus. A salvação, começo, meio e fim, é obra de Deus. O Calvário fez uma obra completa. No Calvário foi feita uma obra completa. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, não fomos nós que nos reconciliamos com Deus, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo. No versículo 19 diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A iniciativa é de Deus, é Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido, reconciliar consigo o mundo. Não veio para imputar os pecados, Ele veio para levar os pecados sobre o madeiro. Mas Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí o verso 20 diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. É interessante a palavra embaixador, isso indica que o crente já não é mais desse mundo, está no mundo, mas não é dele. Nossa cidadania é celestial. Estamos aqui como peregrinos e estrangeiros. O embaixador é de um país em outro, é o representante de um país em outro. Nós somos representantes do céu, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós chamamos os homens para aceitarem a reconciliação que Jesus veio para todos obter na cruz do Calvário. Interessante como aqui a linguagem apresenta a pregação, como rogar. O pregador não é alguém que veio simplesmente dar o sermão de domingo, desincumbindo-se de sua obrigação. Dar uma palestra de motivação, de autoajuda. Ele é alguém que se envolve com o que prega, ele roga, ele clama, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Por isso a postura que se deve esperar de quem prega não é uma postura seca e árida, mas é a postura de quem geme, clama e chora. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E então ele diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então todo o objetivo da justificação é reposicionar o homem na condição para a qual Deus o criou, em comunhão com Ele. Por isso não basta que sejamos justificados, temos que ser regenerados. A justificação nos absolve de condenação. A justificação nos põe declarados justos no tribunal de Deus, não há mais tensão com o juiz. Mas se eu mantivesse aquela mesma constituição adâmica, pecadora, atrelado eu ao pecado, não haveria entre eu e Deus qualquer ponto, entre mim e Deus qualquer ponto de convergência. Eu não teria como ter comunhão com Deus.
porque Deus é santo. Então, quando a justificação remove o obstáculo, a regeneração muda a nossa constituição, muda o nosso ser, para colocar numa posição em que é possível ter comunhão com Deus. Somos regenerados, nascemos de novo, não da carne ou do sangue, mas nascemos do Espírito de Deus. E quando nós somos renascidos, renascemos agora com a participação na natureza de Deus. Então, renascidos, somos filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus, inclusive caídas, mas agora regenerados somos filhos de Deus. Note, quando eu precisei de justificação, eu era um réu diante de um Deus juiz. O juiz me absolveu, mas um juiz que absolve um culpado não o condena, porém não necessariamente tem um relacionamento com ele. O inocentado vai para casa, não vai para a cadeia, mas ele não tem necessariamente uma relação próxima a partir daí com o juiz. Mas nós temos, quando absolvidos e justificados, porque somos feitos filhos de Deus. Em João 1,12 diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus, renasceram agora de Deus. Por isso, o mesmo Deus que justifica, transforma as nossas vidas, regenerando, dando-nos o Espírito Santo, residente em nossos corações, ligando-nos a Cristo de uma maneira que Jesus, pelo Espírito Santo, agora está em nós, e nós estamos nele. Por isso eu não li, comecei a ler a partir do verso 18, segundo aos Coríntios 5, mas o 17 diz assim, ó: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É depois de ter dito isso que ele começa no verso 18, e tudo isto provém de Deus, e segue naquilo que já lemos. Deus, em Cristo, agora nos faz novas criaturas, para que possamos, em novidade de vida, transformados pelo poder de Deus, estar habilitados para a comunhão com Ele. A justificação tira os embaraços judiciais, mas a regeneração cria as condições efetivas para uma vida de comunhão com Deus. Eu vou tentar explicar de outra maneira. Eu poderia assegurar a um peixe, me tomem aqui por uma pessoa que está pensando com liberdade para toda fantasia. Eu poderia pegar um peixe e dizer que ele tem direito agora de viver fora d'água. Mas se ele não mudasse sua constituição, continuasse peixe, trazê-lo para fora d'água era matá-lo sufocado. Para que esse direito ficasse efetivo, eu teria que transformá-lo num outro ser, numa ave, para que ele pudesse então viver fora da água. A justificação nos deu direito a uma comunhão com Deus, mas a regeneração é que nos habilita a viver esta vida de comunhão com Deus. Quando nós formos falar de salvação, portanto, nós não devemos falar de salvação como sendo meramente ser livre do inferno ou ter direito de ir para o céu. Salvação é a imagem de Deus ser reestabelecida em nós, o que nos dá condições de viver uma vida de plena comunhão com Deus no céu. É ter a imagem de Deus em nós reestabelecida. Esse processo pelo qual a imagem de Deus é reestabelecida em nós inicia com a regeneração, o novo nascimento, de que eu falei, e termina com a glorificação, quando nós tivermos um corpo ressuscitado, transformado, glorioso, como o de Cristo na sua ressurreição. Nesse intervalo nós estamos sendo moldados, modelados, num processo de santificação.